Salmo 126, versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Você já deve ter ouvido falar que você colhe aquilo que você planta. Mas é interessante que aqui ele não está falando sobre aquilo que nós plantamos, mas o como nós plantamos. O contexto do Salmo 126 é que o salmista, o povo de Israel, ele estava alegre, feliz, porque Deus tinha trago o povo de volta para sua terra. Depois de um longo período de exílio, o Senhor estava trazendo os seus de volta para sua nação, para sua terra, para sua pátria, né? Obviamente, eles tinham sido levados para o exílio por culpa deles mesmos, por causa dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros. Mas Deus foi generoso, gracioso e os trouxe novamente para o seu lar, para a sua pátria, para os seus familiares, né, para os seus patrícios. Mas aqui a ênfase não está propriamente naquilo que eles semearam, mas como semearam. Obviamente, quando nós estamos longe da nossa casa, longe das pessoas que nós amamos, nós sentimos um pesar, uma tristeza, uma dor no coração, um aperto, um choro constante. E era isso que o salmista estava descrevendo quando ele falava que semeavam com lágrimas. Mas é interessante como Deus transforma a tristeza em alegria, né? Eles iriam semear com lágrimas, mas colheriam com alegria, né? Significa que Deus transforma, Deus muda. Deus pega situações difíceis que enfrentamos e lá no fim transforma em bem. Deus é especialista em pegar situações, circunstâncias que nós enxergamos de maneira negativa, de maneira ruim, e transformar para a glória dele e para o nosso benefício, para o nosso bem. Deus fez isso com José. Ele foi vendido como escravo, ele passou anos preso, ele foi desconfiado, a sentença era uma sentença de morte contra ele. No fim da vida dele, ele pode falar assim que Deus transformou o mal em bem. E eu não sei qual a situação que você tem passado, qual a dificuldade que você tem enfrentado, mas nós podemos confiar num Deus que transforma todo o mal em bem, num Deus que pega aquelas situações difíceis que nós vivemos e converte ela para uma boa situação, de tal forma que os frutos que nós colheremos está de acordo com aquilo que nós plantamos, mas se nós estamos plantando com lágrimas, ele vai fazer com que nós semeemos ou que nós colhamos com alegria e assim possamos louvar o nome do Senhor. Então é interessante você perceber como que Deus está atento aos detalhes, né? O semear faz parte do nosso dia a dia, né? É aquilo que é a figura que o salmista usa do cotidiano para exemplificar que Deus está atento no dia a dia e atento para aquilo que nós passamos. Deus se preocupa conosco e nos acolhe e nos socorre e nos ampara sempre. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque apesar de nós mesmos, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, o Senhor nos ama, nos perdoa, renova a nossa vida e a nossa caminhada. Quantos têm semeado com lágrimas, tristezas, angústias, mas que no futuro o Senhor tem preparado coisas boas. Eles colherão com alegria, com contentamento, com satisfação. Nós te louvamos por isso, Pai, e te pedimos que esse cuidado generoso, perene e bom do Senhor permaneça sobre as nossas vidas. Mesmo quando nós falharmos, mesmo quando nós pensarmos que não há esperança, futuro, mesmo assim que o Senhor esteja conosco e possamos prosseguir com a tua ajuda, o teu auxílio. Oramos em Jesus, nosso Senhor. Amém.